Boa noite. Dia número 51, nosso projeto Minimalismo Digital. Hoje foi um dia super tranquilo, apesar de ser um dia de trabalho. Consegui ter um dia com um fluxo, um fluxo natural das coisas. Consegui fazer tudo o que eu propus fazer. Meu sistema hoje funcionou como um relógio e tudo deu certo. Tudo deu certo e cada dia que passa as coisas se encaixam mais e a gente vai conseguindo perceber melhor as coisas, onde estão as nossas principais dificuldades, em que ponto a gente precisa atacar mais, né? E a gente consegue ter uma visão melhor daquilo que a gente precisa colocar em ordem, consegue ter uma noção, uma clareza maior do nosso estado emocional, daquilo que tira a gente do centro, do equilíbrio, e a gente consegue, como eu posso dizer, ter um desenho melhor das coisas, sabe? Da nossa rotina, do nosso dia, aquilo que funciona, aquilo que precisa de mais ajuste para funcionar. E dá para perceber também quanto tempo livre nós temos, né? E quanto tempo a gente perdia em coisas que hoje não fazem mais sentido. Então, acho que esses 50 dias de minimalismo digital, chegando aos 51 hoje, acho que eles me ajudaram a ter um pouco mais de noção da quantidade de tempo que eu tenho nas minhas mãos e que do tempo que está sob o meu controle, que eu posso usá-lo ou posso desperdiçá-lo. Isso vai depender da minha maneira de pensar e do meu comportamento, nem cada decisão que eu tomar no dia. Então, tudo depende das minhas decisões, das minhas escolhas. Então, o que eu resolver fazer neste instante vai definir como eu tenho aproveitado o tempo, né? Ou então, como eu próprio sou o benfeitor ou o malfeitor da minha própria história. Eu posso criar uma rotina, um sistema que funcione perfeitamente para mim, né? E eu posso dar os meus primeiros passos e subir na minha escala de evolução. Eu posso enxergar em qual degrau eu estou hoje e para onde eu quero ir, né? Mas, mudando de assunto, tem uma coisa que eu gostaria de falar hoje que eu estava meditando agora há pouco. Eu construo o meu sistema, certo? São as minhas preferências, é a minha maneira de enxergar o mundo, é a minha maneira de escolher como eu quero a minha vida, em que ritmo eu quero andar, quais são os hobbies que eu quero praticar, como é a maneira que eu gosto de me expressar, né? Quais são os hábitos que eu quero reter no longo prazo, para o
resto da minha vida, né? O que eu priorizo, o que eu abomino. Então, assim, tudo isso faz parte do pacote de quem eu sou e do que eu escolho para mim. E não necessariamente o que eu faço e escolho é a coisa certa para todo mundo. O que eu faço, o que eu penso, o que eu faço, o que eu escolho é o pacote, é o sistema daquilo que eu escolhi para mim. Então é a coisa certa para mim. Então eu creio o seguinte, que eu estava lendo hoje, não existe um único jeito certo de viver a vida, né? Eu posso escolher um conjunto de atitudes e pensamentos que vão melhorar a minha vida aos meus olhos, mas aquilo que eu escolho para mim, para outra pessoa pode ser abominável, né? Pode ser algo que ela nunca escolheria para ela. Então não existe um único jeito certo. É pessoal. Cada um tem que olhar para a própria vida, né? E cada um teve ali um passado, tem um ponto de vista, tem uma rotina diferente, tem uma família diferente, tem costumes, tem crenças, né? Tem hábitos diferentes, tem vícios diferentes, tem uma infinidade de características totalmente diferentes e algumas vezes até opostas à minha. Então, o meu sistema, as minhas escolhas não vão caber para elas. Então, elas têm que se autoavaliar e buscar própria mudança dentro do contexto dela, né? Que atenda à pessoa e aos costumes que ela tem. Então, aquilo que ela escolher, aquilo que ela se examinar e enxergar que são seus pontos fracos ou fortes, e montar um sistema para sua própria vida e alterar coisas, né? E analisar costumes, hábitos, horários, atividades que vão proporcionar para ela uma vida melhor. Então isso é uma análise individual, pessoal, e cada um tem que fazer a sua. E isso é muito bom, sabe? É muito bom não ter apenas uma única resposta, um único jeito, um único sistema, algo que seja rígido, né? Porque nós somos indivíduos e nós somos feitos segundo a vontade de Deus, e Deus fez cada ser humano com as suas características totalmente diversas. Se a gente for olhar, nem pessoas gêmeos, né? Irmãos gêmeos, eles podem parecer fisicamente, mas o seu gênio, os seus hobbies, as suas escolhas, os seus sonhos são totalmente diversos, né? Então, assim, cada ser humano é um ser humano à parte do restante. Então, assim, eu escolhi mudar algumas coisas na minha vida através do minimalismo digital. E para mim tem sido muito úteis, porque tem lançado uma luz sobre coisas que antes eu não via. E hoje eu estou começando a ver e estou começando a mudar. E eu sei que o caminho é bem longo e ainda que eu encontre uma resposta, eu
preciso botar isso em prática várias e várias e várias vezes para que isso faça parte da minha natureza, de mim mesmo, se torne parte de mim. Então, eu acredito assim, que para a gente alterar a nossa realidade, nós precisamos experimentar e adaptar algumas coisas na nossa vida. Isso leva tempo. E eu acredito que não é só o minimalismo digital, é mexer ali, né? É a gente arrumar uma única área da nossa vida, né? Quantas faces tem a nossa vida, quanto que a gente precisa ordenar, quanto que a gente precisa organizar algumas coisas, né? Limpar outras. Então é só o começo, porque a nossa existência ela tem várias nuances e nós temos vários erros, temos vários exageros, temos várias faltas. Precisamos encontrar o equilíbrio em todas as áreas. Mas isso é um processo que dura, né, o tempo de uma vida. Então, assim, todo dia é dia da gente aprender um pouco mais sobre si mesmo e se conhecer e olhar apenas para si e não se medir com a régua do próximo, porque a régua do próximo ela não serve para medir você. E pode ser que as coisas que uma outra pessoa faz possam parecer interessantes para você, sabe? E pode ser que você queira experimentar fazer, mas você pode experimentar fazer, mas assim, coloque as coisas de uma maneira que você faça o seguinte: você pegue a ideia principal e adapte para a sua realidade. E aí você vai adaptando até que aquilo seja algo original e que seja uma medida que caiba perfeitamente na sua realidade, na sua vida, na sua rotina. E você vai se ver não como uma cópia daquela pessoa que você viu aquela outra ideia, mas você vai ser uma pessoa, vai se tornar uma pessoa melhor, com a qualidade de vida melhor e com uma vida que não te pesa, sabe? Que é uma vida encaixada exatamente para você e a sua vida. E quando você chegar nesse ponto e você, né, conseguir encontrar o equilíbrio para essa área da sua vida, outra pessoa vai olhar para você e mesmo que aquela vida seja ali o ápice ali que você achou, essa sua caixinha, essa sua armadura, ela não vai servir para outra pessoa. Ela só serve para você. Então, assim, encontre seu próprio caminho. Encontre a sua própria rotina. Pega, assim, observa o que está dando certo com os outros, mas adapta a sua realidade. Sabe? Porque senão você vai se frustrar. Porque aquela realidade do outro não serve para você. Ou você não vai se agradar com ela, mesmo que você consiga aplicá-la, né, assim, de maneira radical. Não vai ser para você, vai ser para ele. Então, busque você o seu equilíbrio. Construa você o seu sistema e use-o e o adapte até que você encontre o equilíbrio perfeito. Isso vai levar tempo, mas isso vai te fazer ganhar uma coisa que você não poderia ganhar de outra maneira, que é o que? Experiência.
Então é isso. Dia de número 51, finalizado. Vamos seguir em frente, né? Próximo do toque de recolher. É isso. E vai criar a sua própria vida. Abraço.